Queridos, nós vamos hoje dar continuidade na nossa série de mensagens aos olhos de Jesus. Nesta série de mensagens nós temos parado um pouquinho para meditar sobre tantas coisas, tantos momentos que o Senhor permite que cheguem para a nossa vida, né, e na história de cada um de nós, situações vão chegando, e quantas delas nós temos olhares, sobre quantas delas nós temos olhares, né? Olhares de outros, algumas vezes o nosso olhar, olhares às vezes de alguém dentro da família, sobre como as coisas estão acontecendo, e quantas vezes nós gostaríamos de obter as respostas, né? E tantos olhares e muitas vezes nenhuma resposta, né? Nenhuma. Por quê? Há muitos olhares, né? Existem muitos olhares. E aí cada um irá olhar, observar do seu jeito, da sua forma, não é? E aí o que é que o nosso Senhor, o que é que Jesus pode nos dizer sobre situações da nossa vida? Como meditar, como refletir algumas coisas na nossa história, no nosso contexto. Eu vou pedir para apagar essa do fundo aí, por favor. Aí é de cima de mim, deixando só essa aqui. Pode, isso. Uhum. Porque na maioria das vezes, queridos, quando nós temos então olhares muitos, nós temos tantas perguntas. Como já disse, quase que nenhuma resposta. Mas nós somos aqueles que queremos, né, respostas, mas elas não chegam. E poucas vezes nós nos debruçamos para obter as respostas ou meditar sobre como estão os olhos de Jesus sobre esse momento na minha história e na minha vida. Como as coisas estão acontecendo aos olhos de Jesus, o que é que Jesus pode trazer para nós, né, sobre isso. E nessa noite, então, o nosso tema aqui é este: surpreendidos por seu amor. Surpreendidos pelo amor de Jesus. Porque tantas foram as vezes, você pode dizer isso, que os seus olhos estavam, ou a situação aos seus olhos, estavam caos. Ou você estava a ponto de desistir. Mas de repente, aos olhos de Jesus, não era tudo aquilo que você imaginava. As coisas não estavam acontecendo como você achava que elas iriam terminar. E você foi surpreendido pelo amor de Jesus. Você foi surpreendido pelo amor. E tantas são as vezes, irmãos, nas quais nós somos surpreendidos pelo amor do nosso Senhor. Então, aos olhos do Senhor, como é que nós podemos ver algumas coisas? Eu quero conversar com você nessa noite, à luz do Evangelho de João. Você pode abrir. Evangelho de João, no capítulo 11.
Todas as vezes, queridos, que nós estamos diante do cotidiano, das coisas que nós precisamos enfrentar, né? E muitas das vezes isso acontece a partir do nosso culto aqui, né? Ou do seu momento na presença de Deus, onde você diz amanhã é segunda. Mas às vezes não é segunda, às vezes é quarta, às vezes já é sexta. Mas as situações, elas surgem, né? E aí, na história da vida de cada um de nós, ou nos momentos nossos, eu queria primeiro falar com você sobre uma constatação, o que é que nós podemos constatar da história, do cotidiano de cada um de nós. Quero falar um pouquinho com você, antes de nós lermos o texto, sobre pessoas. Sobre pessoas, porque nós somos uma igreja, ou nós somos discípulos de Jesus. Jesus, ele era uma pessoa acessível e relacional. Ele era acessível, relacional, se relacionava muito bem. Como eu e você, ele encontrou pessoas arrogantes e autossuficientes. Ele encontrou esse tipo de pessoas, pessoas que são comuns, estão aí nos nossos dias, e muitas vezes, né, não sei se você vai concordar comigo sobre isso, mas essas pessoas nos representam, porque muitas vezes nós vamos também compor esse quadro da arrogância e da autossuficiência. Muitas vezes. Mas tem outro tipo de pessoas, que são aquelas pessoas simples e humildes. Então pense assim, que no seu dia você irá se deparar com pessoas assim, arrogantes e autossuficientes, simples e humildes. Mas pense também que em alguns momentos isso será a nossa face, em alguns momentos. Alguns momentos simplicidade, humildade, mas outros arrogância, autossuficiência. É o ser humano. Tá? É o homem, é isso que a gente constata sobre os nossos dias. Você sai de casa, você anda assim. Às vezes você acorda num quadro desse, né? E aí a esposa já desiste, já vi tudo. Ou vice-versa. Né? Mas é constatação. É algo certo. Quem trabalha com público, né, aí no seu dia, com relacionamentos, contatos com pessoas, tem dias lindos, mas outros tão difíceis. Tão difíceis, parece que todo mundo decidiu acordar na letra A ali. Né? Todo mundo resolveu acordar na letra A. De repente parece que o mundo inteiro está assim. Mas esse é o ser humano. É o ser humano, queridos. Aos olhos de Jesus, as coisas vão mudar. Quando as pessoas se encontram, quando elas são encontradas pelo Senhor, quando o Senhor marca um encontro com elas. Uma água aqui, por gentileza. Não é sede, é que eu acho que eu vou precisar aqui de uma água. Existem efeitos de um encontro com o Senhor. Com o Senhor que nos seus dias aqui na terra deparou-se com pessoas autossuficientes, arrogantes, com pessoas simples, pessoas humildes. Mas essas pessoas foram impactadas por esse encontro com Jesus. Porque em alguns momentos na história da vida delas, aquilo que era muito difícil, impossível de ser enfrentado, tornou-se possível. Porque num primeiro momento elas estavam olhando com os próprios olhos. Mas quando Jesus entregou o seu olhar e disse, olha aqui, na minha ótica, na minha lente, é assim. As coisas, obrigado, Jocinei, as coisas são assim, serão assim. Quando conseguiram ver por outro prisma, na ótica de Jesus, tiveram lições maravilhosas para a vida. Eu creio que o que nós precisamos nos nossos dias, é independente das situações ou as pessoas que nós encontramos, o mundo em que nós vivemos, nós precisamos primeiro buscar o olhar de Jesus para cada situação. E extrair lições a partir dos olhos de Jesus. Perguntar sempre como Jesus
olharia esta situação? E o que fazer a partir desse momento? Porque algumas situações aos meus olhos é só no braço, né? Algumas situações às vezes é assim, né? Você diz assim, eu não tenho paciência tanto assim não. Mas Jesus tem. Aí já muda tudo, né? Aos olhos de Jesus, como nós andamos, como é que nós caminhamos a partir daquilo que nós constatamos do que é ser humano, do que é ser alguém que facilmente dá espaço para o pecado, porque nós somos pecadores. Nós precisamos deste olhar de Jesus, reaprender algumas coisas a partir do olhar dos olhos de Jesus. E aí, experimentar os efeitos, né, desses momentos e desses encontros com o Senhor. Nós ouvimos no último domingo que nós somos, no momento, diante de Jesus, diante dos seus olhos, nós somos confrontados com a nossa pecaminosidade. E nessa noite nós seremos, eu creio, surpreendidos com o seu poder e o seu amor. Porque nós precisamos disso. Dessa surpresa, mas que surpresa? Surpresa do amor e do poder de Jesus. Porque nós buscamos, nós nos rendemos, nós procuramos caminhar com Ele. E como nós ansiamos, desejamos as surpresas do Senhor. E é maravilhoso ser surpreendido pelo amor, pelo poder de Jesus. É maravilhoso. Eu quero, antes de ler os textos com você, oferecer aqui para você de uma estrutura, né, diferente do que nós estamos acostumados, habituados a ver aqui nos 3 pontos presbiterianos ali diretamente, né? Vimos diretamente para introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas oferecer para você uma ótica aqui no Evangelho de João, à luz do Evangelho de João, neste momento aqui, da ressurreição de Lázaro, tá, de algo que acontece dentro de uma família, e algo que acontece neste momento onde algo está acontecendo e desemboca lá dentro de uma família. E aí há uma estrutura, e essa estrutura é uma estrutura de conversa, é uma estrutura de atenção que Jesus dá, primeiro para os seus discípulos, depois ele dá atenção para Marta, e aí ele dá atenção para Maria. E nessa atenção ele desenvolve uma conversa, porque são 3 situações, queridos, que exigem, que necessita a atenção de Jesus. A necessidade da atenção de Jesus. Há particularidades ali, corações que precisam ser tratados. Gente que quer atenção, gente que quer um milagre, gente que quer algo, gente que esperava que Jesus fizesse alguma coisa. E o Senhor, Ele está atento a tudo isso. As coisas vão acontecendo, aos olhos dos discípulos poderia ser assim, mas aos olhos de Jesus é de outro jeito. Aos olhos de Marta poderia ser de um jeito, aos olhos de Maria de outro. Mas Jesus tem o seu jeito de olhar. E quando Ele olha e Ele age, nós somos surpreendidos pelo seu amor. Vou repetir, quando Ele olha e Ele age, nós somos surpreendidos pelo seu amor. Esses momentos aqui de uma conversa, de um diálogo de Jesus e os discípulos, Jesus e Marta, Jesus e Maria, vai acontecer depois de uma notícia perturbadora. Olha só, uma notícia perturbadora. Então a gente já começa a entender que notícias perturbadoras, que situações complicadas, que momentos difíceis não são nada para o Senhor. Porque Ele pode agir de forma poderosa, sobrenatural, a partir de uma notícia perturbadora. Essa notícia perturbadora chega, o diálogo começa, e são 3 grupos.
para essa conversa, para esse diálogo. E termina esse momento com uma atitude inesperada de Jesus. Porque ninguém esperava que ele fosse fazer o que ele fez. Às vezes nós estamos necessitados, desejosos demais de conversar com Jesus. Abrimos uma conversa com ele no nosso momento de oração, colocamos todas as nossas situações e até as situações dos outros. Ele dá atenção. Nós chegamos para ele com a nossa situação, às vezes, que é uma situação perturbadora, com um momento complicado para nós, não sabemos como agir, o que fazer, e vamos levando para ele, colocamos para ele. Esperamos que ele nos ouça, e de fato ele nos ouve. O que nós não esperamos atitudes de Jesus. E muitas vezes nós não esperamos o inesperado, né? Que ele faça, de fato, aquilo que nós estamos pedindo. Pedimos e não esperamos. Não cremos que ele irá, que ele vá agir, que ele vá fazer aquilo que nós estamos desejosos de que ele faça. Então, tudo começa, queridos, com esta notícia perturbadora. Vamos lá para esta notícia perturbadora, então. Mudou a configuração um pouquinho, porque já era para cair na tela para você. Todo o texto, agora está, né? Então vamos lá. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E aqui, queridos, primeiramente esse momento, para você perceber aqui, nesta construção, nesta estruturação aqui dessa nossa palavra nesta noite, querido, você perceber essa notícia perturbadora. Porque era alguém que Jesus amava. Estava enfermo ali, Lázaro de Betânia, diz o texto. Essa Maria aqui, cujo irmão Lázaro estava enfermo, a mesma que ungiu os pés de Jesus, que levou lá o perfume, o aroma, enxugou os pés com seus cabelos. Foi chamado Jesus. As irmãs mandaram chamar Jesus. E a palavra foi: está enfermo aquele a quem o Senhor ama. E perceba que muitas vezes é exatamente onde nós vamos, os pontos que nós temos de aproximação ao Senhor. Quando nós temos, o Senhor sabe. O Senhor sabe quem eu sou eu. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe quanto eu preciso. O Senhor conhece a minha irmã, meu pai, a minha avó. O Senhor conhece, o Senhor sabe. É alguém que o Senhor ama. Eu sou alguém que o Senhor ama. E essa notícia chega para Jesus. Ao receber a notícia, disse Jesus assim: essa enfermidade, esse momento, essa perturbação aí, vivida nesse momento, não é para a morte. Ninguém vai morrer. Não é para a morte. É para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Alguém que Jesus amava, algo acontecendo distante dele, mas ele está sem pressa, porque o texto diz que ele continua ali, e ele se demora, ele fica ali ainda outros 2 dias no mesmo lugar.
sabendo daquilo que perturbava muito o coração das irmãs, a vida das irmãs, que aquele amigo, irmão que ele amava, estava doente, ele ainda permanece ali. E aí, meus irmãos, eu creio que isso poderia ser um problema para todos nós, algo também para nossa cabeça. Uma pergunta, quem sabe, a pergunta de muitos que estavam ali na casa de Lázaro, na companhia de Jesus, ou aqueles na companhia de Jesus também. Ele ficou doente, imediatamente Jesus é chamado, mas ele está sem pressa. E quantas vezes na nossa história nós vemos Jesus exatamente assim? E sabe como essas irmãs o viram? Sem pressa. Porque as coisas que estão acontecendo comigo são urgentes, aos meus olhos. Mas como elas são, como serão aos olhos de Jesus? Como serão aos olhos de Jesus? Tem esse primeiro diálogo, queridos. O primeiro diálogo, então, é entre Jesus e os discípulos. As coisas estão acontecendo distantes dali, de onde Jesus está com os discípulos. E aí o verso 7 diz assim: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, assim mesmo vais voltar para lá? Como quem diz, o senhor vai sozinho, porque a gente não vai. Agorinha, há pouco, iriam apedrejar a gente lá naquele lugar. E o senhor também. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo: o nosso amigo Lázaro, ele adormeceu. Olha só o que Jesus diz: mas eu vou até lá para acordá-lo. Ele não está bem. Aos olhos dos discípulos tinha perigo naquele lugar. Jesus já conhecia o olhar das irmãs. Nosso irmão vai morrer, porque Jesus estava falando de morte, não estava falando de sono. Os discípulos pensavam que Jesus estivesse falando de sono. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, ele vai ficar melhor. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. E aí a Bíblia diz assim: e para o bem de vocês, olha o que Jesus está dizendo, para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá. Tem um motivo para isso. Qual é o motivo? Para que vocês creiam. Comece a entender algumas coisas que acontecem na nossa vida. Algumas notícias perturbadoras. Alguns momentos confusos, difíceis, complicados. E Jesus assim, sabe que eu estou até alegre, estou até contente de não estar lá. Porque existiam coisas que Jesus queria tratar com os seus discípulos. Para que vocês creiam. Coisas que estavam ainda distantes do coração dos seus discípulos. E aí eu entendo que não só do coração dos discípulos, mas também das irmãs, porque elas vão passar por esse momento difícil. Algumas coisas que vão acontecendo lá, onde Jesus, entre aspas aqui, não está, porque ele está, né? Ele é Deus, ele está. Mas ele está dizendo assim que nesse momento, nesse contexto, com os discípulos, ele está distante. Mas algo que ele quer tratar. E ele diz: vamos até eles. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, ele está morto. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Por quê? Porque ali, anteriormente no texto, o que diz? Queriam apedrejar Jesus. Ele disse: a gente vai para lá
né? Lázaro já está na boa, mas a gente vai morrer também. É isso que vai acontecer, a gente vai morrer também. E Jesus encaminha-se então, saindo desse primeiro diálogo, nessa estrutura nossa, ele vai para o seu segundo momento de conversa, que é um momento de conversa com Marta. Tá, que está aí dos versos 17. Vamos lá. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta e Maria, para confortá-las pela perda do irmão. Olha só, quando Maria ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar Jesus. Porque ela tinha algo para dizer imediatamente a Jesus. Aí a outra irmã fica em casa. Marta chega. Quando ela se aproxima de Jesus, ela diz assim: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o que é que Jesus disse para os discípulos? Estou contente porque vocês precisavam crer alguma coisa. E olha a palavra de Marta, nessa construção, tá? Olha a palavra de Marta para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ele não teria morrido, mas eu sei, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. O diálogo continua. Jesus, nessa conversa com ela, Jesus diz assim: o seu irmão, ele vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí a pergunta, se os discípulos precisavam crer, agora a pergunta está para Marta, num segundo diálogo, Jesus perguntando para ela: você crê nisso? Porque Jesus entendeu imediatamente que seu bloco de discípulos precisava crer nisso também. Que existem coisas que são para a glória de Deus. Que o Senhor irá sim se manifestar. E isso será grandioso e será poderoso. Disse-lhe Jesus: o seu irmão ele vai ressuscitar. Ele não começou ali a desenvolver com ela uma tese de quem sabe. Dê certo. Pode ser que sim. Vai depender disso. Não, ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. E eu estou aqui. E aí os seus discípulos deveriam saber disso. Quando ele disse assim: eu vou para ajudá-lo, estão me chamando, eu quero ajudar o meu amigo. Os seus discípulos de imediato deveriam lembrar que se o Senhor está, algo tremendo pode acontecer. E não é diferente na nossa vida, na nossa família. Se Jesus está, algo tremendo, maravilhoso pode acontecer. Essa irmã está ali e ela sabia disso. Se o Senhor estivesse, algo maravilhoso de acontecer, o Senhor não iria deixar chegar onde chegou. Mas ela precisava crer que isso não importa para o Senhor. Que Ele não está no meu tempo e no seu tempo. E nem no tempo daquelas irmãs. Que Ele está aí atemporal, que não importa como as coisas aconteçam nesse tempo. Que Ele está sobre o tempo. E que Ele pode todas as coisas. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Até coloquei numa cor diferente ali, porque eu fiquei pensando no olhar, tentei imaginar assim o olhar dela para Jesus. Eu tenho crido.
mas eu não sei se eu continuo crendo. Eu tenho crido que o Senhor é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Quem sabe ali no seu coração, no seu sofrimento, na sua dor, no seu questionamento, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, ele não teria morrido. Quem sabe vivendo esse questionamento, esse posicionamento, ela estivesse assim desanimada, dizendo assim, eu criei até agora, Senhor. E agora estou tendo muita dificuldade para crer. Porque o Senhor sempre disse, se amar o meu irmão, amar aqui a minha irmã, a mim. E olha o que é que nós estamos vivendo. Olha o nosso sofrimento. Fica imaginando os olhos dela fitos no Senhor, dizendo, eu criei até agora sobre tudo isso. Mas eu estou em grande dificuldade para continuar crendo. E às vezes, irmãos, creio que isso é também algo para nós. Alguns momentos onde nós temos grandes dificuldades para continuar crendo, diante das situações que nós enfrentamos, os momentos e as notícias perturbadoras que chegam para nós, que trazem tristeza, que nos prendem, que trazem desânimo, não sabemos muito bem o que fazer com elas. E quem sabe esse fosse o momento de Marta, de não saber o que fazer com tudo aquilo que estava acontecendo, estando diante de Jesus, aquele que sempre ela entendeu que podia todas as coisas. Mas ele está dizendo ali, isso tudo pode mudar. Mas olha como é que está o coração dela, e também às vezes é assim na minha vida e na sua vida. O Senhor está ali dizendo que tudo pode mudar, e que Ele tem poder, e que a morte não vencerá, e que a morte não é o fim, que tudo dará certo, e nós não conseguimos nos livrar, nos libertar daquele pensamento. Mas se o Senhor quisesse, o Senhor poderia ter feito diferente. Mas Ele não faz diferente. Porque os olhos do Senhor sabem exatamente como estão os nossos olhos sobre determinada situação. Ele sabe quando os nossos olhos estão caídos, quando o nosso semblante está caído, quando o olhar é totalmente de desânimo. Ele sabe. E tudo se revela aos olhos do Senhor. Nós chegamos agora ao nosso terceiro diálogo, o primeiro com os discípulos, o segundo com Marta, o terceiro é com Maria, irmã, que está ali, que vive também um momento de perda, coisas que vão marcando a sua vida. E depois de dizer isto, Marta foi para casa. Esse foi para casa, tipo, beleza, Jesus, já conversamos, o senhor chegou atrasado, aproveita aí, vai lá, toma um cafezinho, ah, velório de crente tem, né? Vai lá, tem até pão com salame, tá? Vai lá, mas eu vou para casa, Jesus. Os nossos diálogos, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que os nossos diálogos com Jesus às vezes são assim, não tomam muitas vezes esse formato, da gente quase chegar ao ponto de deixar Jesus, Senhor, amém, é isso que eu queria dizer. Agora o Senhor vê aí o que o Senhor quer fazer. E ela não tinha mais nada para dizer, ela vai, ela chama Maria, a sua irmã, e aí ela diz assim, o mestre está aqui, e ele está chamando por você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. E aí o que aconteceu, queridos? Continue lendo, por favor. Vamos lá? Verso 25? Perdão, 29.
Qual é a queixa de Maria? Hein? Oi? Que Jesus demorou. Terceiro diálogo acontecendo. Jesus vendo a outra irmã e o seu coração. As pessoas que estavam ali tinham também os seus questionamentos, né? Os judeus que a acompanhavam. Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se, porque as pessoas estavam ali, havia um questionamento profundo no seu coração, mas Jesus conhecia também aqueles que estavam ali com ela. Jesus sabia de que as pessoas estavam se perguntando, mas ele não é o poderoso? Porque olha o texto. Jesus chora, no verso 36. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos aos cegos, ele não poderia ter impedido que este homem morresse? Agora vamos voltar lá no primeiro diálogo. O que Jesus disse para os discípulos? Eu estou alegre porque não estamos lá e vocês precisam crer. Qual que Jesus disse para Marta? Seu irmão pode ressuscitar. Crês isto? E agora olha a pergunta das pessoas, dos judeus que estavam ali. Ele não pode fazer alguma coisa? Não era só para que os discípulos crescem, para que Marta cresce, mas para que também estes que estavam ali crescem. Você começa a perceber quando o Senhor diz assim: existem algumas coisas, algumas notícias perturbadoras, alguns momentos complicados, mas espera aí, eles têm um propósito. Eles são para a glória de Deus. Eles são para a glória de Deus. É isso que vai acontecer. A glória de Deus, ela é manifesta, ela será manifesta a partir do encontro, a partir do momento, a partir de como as coisas estão acontecendo no coração de cada um, e de como Jesus chega, se apresenta para o diálogo com cada um. Então deixa eu dizer para você, Jesus ele conversa com cada um de nós. Ele não se perde nos momentos. No momento quando ele conversa com o Valmir, ele já está respondendo o que o Filipinho está perguntando para ele. E ele está atendendo de cada um de nós, indistintamente, ele tem um diálogo, ele conversa com cada um de nós, no momento onde nós necessitamos, e independe se o momento é difícil ou não, porque aí é um momento difícil. A notícia que ele recebe, junto com os discípulos, é uma notícia, como nós denominamos ali, uma notícia perturbadora. É algo ruim. E aí o que fazer quando você está lá no seu WhatsApp, de repente a notícia é ruim? De repente o telefone toca, você vai atender e é algo muito ruim. Não pense que o Senhor não está vendo. Mas comece a conversar com o Senhor. Senhor, eu preciso dos teus olhos sobre isso. Qual é o propósito? Porque aos meus olhos isso só traz tristeza, isso é muito ruim. Mas o que é que o Senhor deseja com isso? Quais são os teus olhos sobre esta situação? Por quê? Porque agora nós chegamos, queridos, nesse momento aqui do nosso texto, onde nós vamos ter a atitude inesperada. Então, marcada a nossa estrutura de construção aqui de conversa, com 3 diálogos. O que chama esse diálogo, esse tempo de conversa, é a notícia perturbadora, mas o que nós temos como conclusão de estudo, ou como um fechamento disso, e agora, Senhor? É isso mesmo? Já está sepultado? O Senhor vai para onde? Acabou aqui? A ressurreição de Lázaro. Porque o Senhor disse isso. Como a glória seria manifesta? Como é que a glória do Senhor iria se manifestar nesse momento? Deixa eu liberar aqui esses textos ali.
Jesus disse outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma grande pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. E Marta, aquela que teve o primeiro diálogo, disse assim: Senhor, já está fedendo. Que conversa é essa? Como assim? O senhor está de brincadeira, porque olha quanto tempo se levou para chegar aqui. Ele está aí há muito tempo, já fazem 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não falei para você, Marta, lá no nosso encontro, que se você cresce, você veria a glória de Deus? Crer para ver algo maior acontecer. Crer, confiar para ver algo maior acontecer na nossa vida. A glória de Deus sendo manifesta. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e ele disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas ele disse isso por causa do povo que estava ali. Olha como Jesus não perde foco. Né? Aquelas pessoas estavam fazendo perguntas sobre Jesus. E Jesus está conversando com o Pai. Jesus está orando, tendo seu momento. Muitas vezes nós corremos para responder as perguntas das pessoas. E não paramos na presença de Jesus para conversar com Ele e deixar que Ele responda as perguntas das pessoas. Jesus, Ele deixa que o Pai responda as perguntas. Que os olhos das pessoas vejam o que é que Ele está fazendo. A postura dEle. Depois de dizer isso, Jesus, Ele bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o que acontece? O morto, ele sai da sepultura, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linhos e o rosto envolto num pano. E Jesus o libera para ir, para andar, para continuar a sua caminhada, a sua história. Aos olhos de Jesus, queridos, as notícias que nos perturbam, que são destruidoras muitas vezes, elas podem trazer coisas muito valiosas. O que nós precisamos aprender é reverter, tirar os nossos olhos da situação. Que nós somos meio que especialistas muitas vezes em caos, né? Em tornar as coisas assim, nossa, e agora? Aos nossos olhos. Porque era isso aos olhos dos discípulos. E agora? Vão apedrejar a gente. Era isso aos olhos de Marta. E agora? Não dá mais tempo. Isso aos olhos de Maria. O Senhor veio para quê? Mas aos olhos de Jesus, muitos ensinamentos e o sobrenatural acontecendo naquela família. O sobrenatural acontecendo naquela casa. Nós temos lições, queridos, aos olhos de Jesus. Nós não podemos perder as oportunidades de colocar os olhos de Jesus sobre as situações da nossa vida, do nosso cotidiano. Na particularidade de cada um, né, vida profissional, aqui um casal, né, Lucas e Duda, na particularidade deles, do trabalho de cada um, o olhar de cada um, sobre as situações do dia, traz consequências para dentro da casa. Mas o olhar de Jesus sendo compartilhado, aquilo que Jesus revelou, aquilo que eu quis ver com os olhos de Jesus, aos meus olhos era para dar morte naquele negócio, mas aos olhos de Jesus, vida. Vida, por quê? Porque eu agi diferente, porque eu respondi diferente, porque eu entendi que não era o momento de dizer algo, e as coisas foram acontecendo, e a vida se tornou diferente. A vida, irmãos, ela é difícil. Sempre vai se apresentar assim, difícil. Por quê? Porque o difícil da vida, eu já disse isso aqui, não é o passo que você dá. Não é o passo que você dá. Porque esse já está dado. É o próximo.
que você não sabe o que vai dar. É o próximo passo, que a gente não sabe o que é que vai dar. E aí nós precisamos do olhar de Jesus sobre isso, porque Ele sabe exatamente o que vai dar. E nessa história, nesse momento, Ele sabia exatamente onde tudo iria terminar. Mas Ele queria que crescem, que poderia terminar bem, que poderia dar certo. E em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, busque o Senhor com os olhos dele para dizer: Senhor, eu quero crer que tudo vai terminar bem, que vai dar certo, porque são os teus olhos, porque é o teu agir, porque é o teu poder. Aos olhos de Jesus você precisa fazer descobertas interessantes. E aqui nesse nosso texto de conversa, descobrir que a demora de Jesus em atender os nossos pedidos, as nossas orações, não são um sinônimo aí de descaso ou de indiferença. Não quer dizer isso. Porque, no geral, é isso que nós temos, né? Se Jesus está demorando, Ele não está nem aí comigo. E se Ele não está nem aí comigo, por que é que eu tenho que ir para a igreja? Por que é que eu tenho que orar? Por que é que eu tenho que ser um adorador? Por quê? Por quê? Por quê? Se Ele não está preocupado comigo, se Ele está demorando, se Ele está indiferente àquilo que eu estou vivendo. Ele não está indiferente. Ele está atento a tudo. Precisamos entender que há propósitos, que Ele tem ensinamentos, e que se Ele quer ensinar, Ele vai ensinar ali juntinho. Ele vai ficar perto. Mas você precisa descobrir isso aos olhos de Jesus. Entender que a vida é assim aos olhos dele. Porque aos nossos olhos, a gente vai ficar olhando para o problema, não é? A gente vai olhar para a situação, para a dificuldade. É nisso que a gente vai colocar o olhar. Existe uma glória, existe um poder que não é nosso. É o Senhor quem tem. Isso também não é revelado assim tão somente aos meus olhos. Eu posso achar. Mas aos olhos de Jesus, você descobre mais. Você descobre que no sofrimento tem glória também. Você descobre que em alguns momentos em que Ele permite o sofrimento, é para a glória dEle. E se é para a glória dEle, algo maior irá se manifestar. É para a glória dEle. Quando algo é para a nossa glória, o máximo que nós conseguimos chegar é no aumento, às vezes, de salário. O máximo que nós conseguimos, né? Mencionando o topo, desejando o topo, querendo chegar lá. Mas aos olhos dele, não importa se é sofrimento ou não. Entender que não é o nosso tempo, que Ele não se atrasa. Por que Ele não se atrasa? Porque Ele não anda conforme o meu tempo e o seu tempo. Nós andamos neste nosso tempo, mas Ele não. Ele não se orienta pelo nosso relógio, não é assim o Senhor. Ele tem os seus olhos. Mas a pergunta é: onde estão os nossos olhos? Os nossos olhos estão para ver os olhos do Senhor. Você lembra que quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele teve medo e ele foi para o fundo. Mas o convite de Jesus é: Pedro, vem para cá. Mas é preciso crer para ir. E se você quer crer, e se você quer ir até Jesus, você não irá tirar os olhos dos olhos de Jesus. Você irá olhar para Ele. Então dizer para você que não importa como as coisas estão acontecendo, como elas aconteceram, mantenha os seus olhos nos olhos de Jesus. Para que sejam os olhos dEle, revelando para você as situações da vida, os momentos da vida. E não importa se a notícia é perturbadora, se a situação é complicada, confusa. Deixe que o Senhor traga clareza sobre tudo isso. Para a sua vida, para a sua história. A manifestação graciosa de Deus na nossa vida, ela não nos isenta de responsabilidades e passos de fé. É preciso dar passos na direção do Senhor. Nosso tema nessa noite,
surpreendidos pelo seu amor, surpreendidos pelo seu poder. Eu preciso do amor e do poder de Deus na minha vida. Eu preciso que esse poder se manifeste. Sabe, eu quero ser muito mais envolvido pelo amor de Deus. Eu sei do amor dele por mim. Sei do sacrifício de Jesus. Mas eu também sei, meu irmão, minha irmã, que eu sou muito carentão. Sou carente demais desse Deus, desse amor. Preciso muito desse amor. E aos meus olhos, muitas vezes, me vi assim, desamparado, sozinho, sem esse amor, sem esse poder. Aos meus olhos. Aos meus olhos. O que eu precisava era colocar os meus olhos no Senhor de novo. Ver os olhos dele. Para parar de perguntar: por que o Senhor está deixando isso acontecer? Por que nós vamos por esse caminho? Por que nós temos que passar por isso? Os olhos de Jesus revelam as coisas para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa história. Não importa onde a gente chegue, assim como Lázaro, onde ele chegou, não importa. Não é o fim. Para as irmãs, para as pessoas que estavam ali com as irmãs, havia terminado tudo. Não tinha mais jeito. Mas com Deus não é assim. E algumas coisas chegam para nós, alguns momentos chegam e são tão difíceis de enfrentar, tão pesados, e nós pensamos, é mesmo o fim. Mas lembre-se, aos nossos olhos é o ponto final. Mas aos olhos de Jesus é o ponto de partida. Porque ele disse para as pessoas, deixem ele ir. Ninguém segure ele. Ninguém queira saber nada. Ninguém queira abraçar Lázaro e dizer aí, vem cá, vamos, me conta aí como é que é esse negócio. Me diga tudo. Deixa ele ir. Jesus nos convida a seguir em frente. Eu quero terminar, querido, te convidando a uma reflexão aí sobre como as coisas estão acontecendo, né? Essa pergunta primeira. Como é que você tem se sentido diante dos acidentes de percurso aí na sua vida? Diante daquelas coisas que você esperava de jeito nenhum. Como é que você está se sentindo sobre isso? Está conseguindo orar? Está conseguindo buscar a Deus? Está conseguindo crer em Deus? Ou está como que Marta dizendo assim, beleza, Senhor, já conversamos, entendi o que você está falando, tá, mas eu vou para casa. A gente se vê. Vai para casa, se cobre, entra debaixo das cobertas, fica lá no meio da cama. Que um lugar que ninguém te veja e nem te toque. Como você está se sentindo diante dos acidentes? Na caminhada. Os momentos difíceis aí na caminhada. Reconheça que apesar da sua incompreensão, apesar de você não compreender, reconheça que existe um Deus. Reconheça que existe um Deus que está no controle das coisas, que sabe todas as coisas. Reconheça isso. Mesmo que a notícia às vezes seja desconcertante, destruidora, complicada, reconheça que existe um Deus, que existe um Senhor, que controla. Segunda pergunta, queridos. Como você tem se sentido diante dos fracassos dos seus planos? Estamos aí chegando, daqui a pouco é final de ano. Não sei o que se planejou, né? Sempre tem uma lista, né, Lucas? Lá no janeiro, né, sempre sai uma lista dos meus planos. Os meus planos. Alguns dão certo, mas a gente não acerta sempre, né? Existem fracassos, a gente fracassa também. Como é que você está se sentindo? Se algo não deu certo, se você fracassou em algo, como é que você está se sentindo sobre isso? Reconheça o quê? Leiam, por favor. Leia ali, reconheça.
Os planos de Deus são infinitamente melhores. Mas tem vezes que a gente diz, só que não. Eu gosto dos meus. Eu gosto dos meus planos. Ah, porque do meu jeitinho aqui tudo é mais fácil. Do meu jeitinho aqui dá certo no final. Submeta-se aos planos de Deus. O planejamento que Jesus fez até chegar na casa das irmãs. Se Jesus dissesse para os discípulos, faça um planejamento para a gente chegar lá, na casa das irmãs. Qual seria a diferença do planejamento de Jesus? O que vocês acham? Para a gente caminhar para o final. O que seria diferente do planejamento de Jesus se os discípulos planejassem, vamos para a casa de Lázaro? Vou dizer para você. Sabe o que eu acho que seria diferente? Eles não iriam demorar os 2 dias. Se Jesus dissesse, a gente tem que ir com urgência para a casa de Lázaro. Esses 2 dias não iriam estar na Bíblia. Porque se é para a gente ir para lá, nada vai nos deter. Se é urgente, se ele está doente, se ele está morrendo, se ele morreu, vamos para lá. Mas Jesus, o planejamento dele, incluiu 2 dias de demora. Olha o planejamento de Jesus. Mas olha o final do planejamento de Jesus. Olha o final do planejamento de Jesus. Contemplando o que o coração de todos, o que a mente de todos queria ver, dizendo que os ouvidos de todos queria ouvir. Para terminar, como você tem se sentido diante dos desafios de Deus, que Deus tem lançado sobre a sua vida? Como você tem se sentido diante dos desafios que Deus tem lançado sobre a sua vida? Porque nós somos desafiados a todo instante. Os que são pais aqui, que criam filhos, sabem disso. Esse desafio. O esposo, o desafio, a esposa. Quando o esposo diz assim, mas eu não consigo ser o marido que eu queria ser. Quando a esposa diz assim, eu não consigo ser a esposa que eu gostaria de ser. Viver esse desafio é difícil demais. Mas eu estou aqui. E eu quero vencer. Como você tem se sentido diante desses desafios? Reconheça a sua necessidade de fé. E peça coragem para abraçar esses desafios. E eu coloquei aqui ao longo dos próximos dias. Mas comece isso amanhã, muito logo. Reconheça a sua necessidade de fé. Porque o texto todo, desde o primeiro diálogo, Jesus trabalha com o auditório. Nesses 3 diálogos, sem fé. E nós estamos falando de quem? Quem estava com ele lá? No primeiro diálogo? Os discípulos dele. Mas Jesus diz, tem algo que vocês precisam crer. E falta fé. Existem coisas que nós precisamos crer. E nos falta fé. E nós precisamos reconhecer isso, essa nossa necessidade de fé. E pedir coragem para encarar, para abraçar os desafios que o Senhor tem para a nossa vida. Mas não é daqui a alguns anos. Quanto antes. Porque se eu coloco isso para daqui a alguns anos, alguns meses, eu vou levar alguns anos e alguns meses para conversar com Deus sobre isso, para orar, para buscar a Deus sobre isso. Então coloque isso para o quanto antes. Senhor, eu preciso de fé, coragem, para viver os desafios que o Senhor tem.
As notícias às vezes são muito difíceis, muito ruins. Eu tenho que enfrentar, eu tenho que superar, suportar, e o Senhor continua desafiando a minha vida. Porque os teus propósitos são grandes, porque o Senhor tem planos maiores, e os teus planos são maiores do que os meus. E eu preciso que o Senhor permaneça comigo, que o Senhor fique nisso tudo, mesmo que eu esteja chorando, mesmo que, quem sabe, o contexto seja de luto, de lágrima, mas eu preciso que o Senhor continue me fortalecendo, abençoando minha vida, me usando, porque quando o Senhor faz para a glória de Deus. E o maravilhoso, o lindo de tudo isso, é o Senhor fazer para a glória de Deus e me incluir nisso, que é para a glória de Deus. Nós somos privilegiados, queridos. Até mesmo na luta, até mesmo no sofrimento, na dificuldade, nós somos privilegiados. Porque é para a glória de Deus e o Senhor nos envolve nisso que é para a glória de Deus. Aleluia. Algo que é para a glória. As pessoas verão isso. E virão para o Senhor, confiarão nele, crerão nele. Terão a vida transformada por ele, assim como tivemos também.